tudo bem? Aí, já voltamos. Corta ali um tetozinho para mim, fazendo favor ali, meu amigo Rafael Bahia. Quero agradecer a presença aqui do meu amigo David, do meu amigo André de Souza, jornalista conceituado em Governador Valadares, diretor do programa GV Alerta, líder de audiência na TV Rio Doce, meu dia 15, lá na TV Rio Doce. Meu amigo Dedé está aqui, cruzeirense assim como eu. Meu amigo Juninho, filho do Rubinho, obrigado por estar aqui, Juninho. E eu vou começar logo agradecendo André Merlo por estar aqui. André, obrigado por ter aceitado o convite, logo que eu fiz o convite para você estar aqui. E pode olhar para essa câmera aqui e já saudar as pessoas. Obrigado aos telespectadores aí do Veracidade, né? Que nome Isso, bom, né? Veracidade. Veracidade, muito bacana, parabéns pelo programa. E a gente que fica muito honrado de estar presente aqui, que a gente tem um prazer especial de estar aqui com você, Hércules, você que é um batalhador, um trabalhador, merece estar nessa posição e eu tenho certeza que você vai ter todo sucesso aqui no Veracidade. André, eu vou começar logo te fazendo uma pergunta que eu fiz para o coordenador geral que foi da sua campanha, logo no início, o Tony. Quando ele me chamou para conversar, que eu bati um papo com ele, eu falei assim, Tony, o André, ele está sendo candidato a prefeito agora para ser candidato a deputado nas próximas eleições, ele quer forrar a cama para depois ele deitar, e você me provou ao contrário que não era isso, que você não foi candidato. Eu, verdadeiramente, quando você saiu candidato, eu achei que você seria. Falou, vai ser um candidato agora para depois ele ser deputado, fazer o nome, se fortalecer e ganhar para deputado. E não foi isso que aconteceu. Muita gente pensou dessa maneira como você também pensou, Hércules. E, na verdade, nós entramos na política de uma maneira bem diferente, bem profissionalizada, em cima de pesquisa. E essas pesquisas indicavam que Valadares queria um novo, queria um administrador, né? E, então, nós nos vimos com esse perfil para sermos, naquela época, um candidato a prefeito de Governador Valadares, mas jamais pensando em trampolim político, tanto que a prova foi que eu não fui candidato, apesar de muita pressão do partido, dos parceiros políticos, né, para ser candidato a deputado. Nós não fomos, nós tínhamos compromisso em apoiar outros, porque eu acho que a política tem que ser de grupo, né, ela não pode ser pessoal. Então, nós estamos esperando o desejo, a vontade, realmente, da gente fazer alguma coisa por Valadares primeiro, depois, num segundo momento, aí sim, poder ir para deputado, né? Quem sabe até mais longe. Mas André, então a gente tinha desde aquele de 2012 já esse pensamento, não para se cacifar de maneira nenhuma, como outros fazem, né? E ao contrário também, né? Entrar para ser deputado, para se cacifar para a prefeitura. Jamais pensamos dessa maneira. André, o que te motivou? O que foi a sua maior motivação? Você vê na necessidade da cidade uma mudança para acontecer? Por que você, André, um empresário de sucesso, um pai de família exemplar, foi candidato a prefeito de Governador Valadares? O que te levou a isso? Bom, primeiro, apesar de não ser político, a gente é politizado, né? Eu acho que você é o único desses todos pré-candidatos que é valadarense. Eu não sei. Na verdade, Valadares nunca teve um prefeito nascido em Valadares, né? Que não importa muito, mas quando você reflete, você percebe que se tiver um que é valadarense realmente, eu acho que ele se identifica, mas tem um compromisso maior, né? Então, naquela ocasião, eu acho que sim, eu acho que eu era o único candidato e poderia se fosse eleito, ter sido o primeiro valadarense a administrar a sua cidade, né? Mas isso é um detalhe, né? Mas a gente, sendo um valadarense nato, né? Apaixonado pela cidade, que mora e que quer viver, cuidar de sua família e morrer aqui, se Deus quiser, a gente vai se politizando, vai participando de entidades, né? Da política classista, como eu participei, até de uma disputa, mas uma disputa que foi até muito salutar para a entidade. E você acaba, então, envolvendo com a política, né? Porque a vida da gente é uma política, o dia a dia, né? Você, no seu emprego, no seu trabalho, se você não tiver jogo de cintura e a política ali no seu dia a dia, você não faz nada, não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente se politizando, então, a gente vai percebendo a necessidade que a cidade tem de uma melhor administração e você começa a despertar isso dentro de você, né? E é claro que a gente tem que ter um incentivo da família. Meu pai é uma pessoa de opinião forte, é uma pessoa que sempre
apesar de não ser valadarense, mas é um apaixonado por Valadares, ganhou a vida aqui em Valadares, né? Seu José Miguel. E ele sempre toca nisso, o jovem, que hora que o jovem vai envolver mais na política, quando que algum valadarense vai realmente botar a cara. Porque é muito fácil, você está bem no seu lar, no seu trabalho, e aí se dane o resto, né? Então não é assim que a gente pensa, aliás, é bem ao contrário. Eu acho que se nós viemos nessa vida e nós temos uma função a cumprir, né? E eu que sou cristão, muita fé, eu acho que a gente não pode se contentar, se a gente está bem, o resto está mal, deixa para um lado e vamos curtir a nossa vida, como muitos fazem, infelizmente, mas a gente já percebe nas pessoas essa mudança, né? A política, o Brasil é um país muito novo, Valadares nem se fala, com 70 e poucos anos, então eu acho que todo mundo tem que começar a trabalhar dentro da sua própria família, do seu convívio, a importância da política. Então isso foi trabalhado de maneira indireta, não direta, meu pai nunca foi político, mas também muito politizado, e aí a gente sempre discute as questões da cidade, os problemas, as coisas boas também, né? E Valadares merece, pela cidade que é, realmente um dia ser levada ao destaque, né? A relevância que ela deve se posicionar a nível de Brasil, não só da região, a nível de Brasil. Valadares é uma cidade que tem que pensar grande, ela tem que ser uma das principais cidades do Brasil. Né? Ô André, o Rômulo Tassis, de uma família já tradicional, governador Valadares, ele mandou te perguntar acerca, se você tivesse sido eleito nas eleições que se passaram, qual seria a principal mudança, o principal foco que você mudaria de cara em governador Valadares? Olha, a gente que é gestor, benefício que traria, né? A gente que é gestor, a gente pensa muito em gerar emprego, né? Mas para isso, e eu sei que Valadares precisa disso, e também naquela época já precisa de uma reforma administrativa, onde o investidor, aquele empresário que pensa em investir em alguma cidade, ele estaria confortável optando por Valadares. Então nós temos aí reformas estruturais, tanto administrativa por parte interna da prefeitura, mas também estruturais por Valadares, né? Nós temos aí promessas que não são cumpridas, questão do aeroporto, questão de rodoviária, ou seja, um lugar que você não consegue chegar à vontade, né? E chegar e falar assim, opa, que eu cheguei na porta de entrada de um empresário, geralmente é um aeroporto, né? E nós até hoje não vimos isso, é só promessa. Então, eu acho que a primeira coisa é estruturar Valadares. Eu acho que a política, a administração pública, ela não tem que pensar em ficar fazendo muita coisa, não. Ela tem que viabilizar a vida de quem quer fazer. É isso que ela tem que fazer. Então, é não criar dificuldades. Você sabe que você chega hoje na prefeitura, é uma dificuldade para você, protocolo alguma coisa ali, é uma demora e tal. Então, a gente precisa de agilizar e isso não é reinventar a roda ou inventar a roda, não. É só procurar em outras cidades que tem esse serviço ágil e que as pessoas optam por aquela cidade por ser uma cidade que está ali atraindo o empresário, atraindo aquele investidor. Então, e aí você vai gerar emprego para que os nossos filhos, os nossos parentes, nossos amigos parem de pensar em sair de Governador Valadares, que é muito triste, é muito bonito quando se fala, eu morei na América 8, 10 anos e tal, mas 99% dessas pessoas acabaram com as famílias e não puderam curtir a cidade, o local onde ele nasceu. Não só Valadares, mas Valadares e região, né? Isso eu costumo dizer que é culpa da falta de desenvolvimento da nossa cidade. Para de gerar emprego, porque ninguém precisa de muita coisa para viver, você sabe disso, mas você precisa de um mínimo para você levar uma vida digna e cumprir seus compromissos, né? Então, muitos foram atrás disso em outros países, muitos deram certo, conseguiram, inclusive até trazer recursos, investir, ser empresário até de sucesso, mas na grande maioria isso não é verdade, foi uma tragédia, essa saída do valadarense para outro país em busca de dinheiro, né? Você vê, quer dizer, de um emprego para gerar dinheiro para sobreviver. Nós precisamos de criar isso aqui em Valadares, nós temos condições para isso, né? André, acerca a moça pediu para me fazer uma pergunta para você aqui. Vou fazer rapidinho. O que você pensa sobre a redução da maioridade penal? O que você achou da parada gay? Como prefeito de GV, você apoiaria a Marcha para Jesus? Isso é lógico que ele é um cristão, apoiaria. Como? De alguma maneira tem como apoiar.
Depois de colocar a casa em ordem, então ela falou que a casa está fora de ordem. Qual a primeira medida como prefeito? O que você fará para melhorar o sistema carcerário de Governador Valadares? E outra pergunta, taxa de lixo, aterro sanitário, interditado, mais de R$500 mil para Ipatinga. Como rever isso aí? Nós vamos responder todas as outras. Fica à vontade. É interessante, se você quiser passar uma por uma, muito interessante a pergunta da menina, bem rapidamente. Você quer redução da maioridade penal? Eu acho extremamente necessário, já que o jovem de 16 anos, ele pode mudar um país, pode votar, pode eleger, ele também tem que ser responsável pelos seus atos. Parada gay. Eu sou a favor. Eu respeito todos, desde que não atinja outros, né? Então, por exemplo, nós vimos uma parada gay aí, que está criticando lá. Ali foi uma grande minoria que fez aquilo ali. Eu imagino que sim, né? Mas a gente vê isso com... Então a gente tem que respeitar todo mundo. Independente da religião, da cor, da raça, né? Eu respeito, eu me dou muito bem com negro. Eu tenho vários amigos com que gay, são homossexuais. Não tem problema exemplo aqui nenhum. O Juscelio Araújo, que está aqui, entendeu? O outro que faz o programa aqui. Ó, o Júlio Avelar, um abraço, Júlio Avelar. Júlio Avelar está aqui também. Um abraço, Júlio. Chegou aqui agora. Não tem problema, O que você fará para melhorar? Todos. Tem como fazer alguma coisa para melhorar o sistema carcerário, especificamente o Governador Valadares, como prefeito? Olha, o sistema prisional, ele está muito ligado ao Estado e à União. Agora, nós temos que buscar, a Prefeitura tem que ser parceira, né? Mas esse investimento, ele é um investimento que nós temos que exigir do Estado e da União para que ele seja realizado. Agora, eu tenho um pensamento mais profundo com relação ao sistema carcerário, que eu acho que os presos que estão aí, pagando suas penas, eu acho que eles deveriam, inclusive seria bom para eles também, trabalhar para a sociedade. Ao invés de ficar preso lá e com um custo altíssimo, né? Eu, quando secretário de Estado, nós assinamos um convênio da Secretaria da Agricultura, que eu era o secretário, com a Secretaria de Defesa Social, em cima disso aí, daqueles presos de menor periculosidade, pudesse trabalhar, produzir. Seria bom para ele e bom para o Estado. Você ter ideia, no nosso caso lá, a Secretaria da Agricultura, ela tem a EPAMIG, a EMATER, o IMA, a Rural Minas, todas essas quatro entidades, órgãos ligados à Secretaria, precisam de funcionários. E nós sabemos que dentro das cadeias tem excelentes funcionários, tem pessoas que podem ser treinadas e até mesmo para fazer serviços básicos, né? E isso foi assinado o convênio. É claro que a sociedade também é culpada, existe um pouco de bairrismo nisso aí. Quando você leva isso para o funcionalismo que está lá, ele não quer aceitar. Então, isso tem que ser um trabalho muito bem feito. Mas hoje o Estado de Minas está preparado para isso aí. Nós não podemos, numa cadeia que cabe 300, ter 800, e tem lugar que está precisando de gente para trabalhar. Por que esse pessoal não pode trabalhar? Inclusive, eles são remunerados, o custo para a empresa que contrata é muito menor, entendeu? Eu acho que é a grande saída. Saída não é fazer mais cadeia, né? A saída Cada preso aqui em Valadares tinha um gasto de R$23 mil por ano, só em Governador Valadares. Imagina, né? É o único país... 823 presos, dava R$2.300.000 só em Governador Valadares. Pois é, e infelizmente é o único país que quem está preso, a família de quem cometeu um crime, até recebe mais do que a outra que a pessoa foi assassinada, que aconteceu alguma coisa. Então isso tudo tem que ser revisto aí. A gente acha que a inclusão social ela tem que acontecer, mas ela precisa de ter maior proatividade. Está muito parado isso aí. Existe lei que ampara isso. Por que não? Até os órgãos públicos não usufruir dessa mão de obra que está lá dentro, né? Não são lá a minoria que está lá que não pode trabalhar e voltar. Outros podem até trabalhar e se apresentar no final de semana. A gente sabe disso. Eu conversei muito com a doutora Mônica, que ela é da Defesa Social, que faz esse trabalho. Assinamos o convênio, está lá, pode ser trabalhado isso, agora não sai do papel. Nós precisamos tirar isso do papel para folgar esse sistema carcerário e realmente quem tiver que ficar preso, ficar de maneira digna, né? E o outro poder trabalhar para a sociedade, que a sociedade está bancando esse pessoal todo lá dentro, né? E por que eles não trabalharem, né? André, nossa cidade teve alta de tudo, IPTU, taxa de lixo, água, luz. Como um pai de família consegue sobreviver
em Governador Valadares? A alta, ela em cima da inflação, nós temos que saber separar a correção da alta, né? Muita gente critica algumas coisas, como nós temos uma inflação aí, porque só o governo federal que fala que nós não temos inflação, mas todo mundo que vai ao supermercado, que vai comprar gasolina, que vai, tudo subiu, a luz subiu, tudo subiu. Então, as coisas também, as taxas, os impostos vão subir, isso aí vai subir, mas corrigir, subir é outra coisa, né? Então, isso é até muito mal explicado pelo poder público. Muito mal explicado. O povo acaba ficando sem informação. Sem informação. Né? Às vezes a prefeitura é até penalizada, subiu a água. Não, ela foi corrigida. É uma coisa. Agora, subir além da correção, que é o que aconteceu realmente em Valadares, tanto que teve que ser votado na Câmara, né? Que é uma coisa que tem que ser revista. Eu acho que é um erro você subir e dentro de casa o serviço não está sendo feito. Nós sabemos que o SAI, por exemplo, a gente tem informações de que tem um desperdício em torno de 60%. Isso. Né? Então, isso é um absurdo, né? Você tem que corrigir isso aí para até diminuir, quem sabe, um dia a taxa de água, né? Então, eu acho que o dever de casa tem que ser primeiro o de dentro, para depois subir as coisas, né? Eu acho que esse é o último recurso. Agora, infelizmente, isso é questão de gestão, questão de ponto de vista, de administrador. Então é complicado, a gente não está lá, mas a gente tem que criticar porque a gente não aceita isso. André, de maneira nenhuma. O pai de família não aguenta. O pai de família não aguenta mais, não. Fala com o André, que eu mandei um abraço. Fala com ele que eu sou amigo do Robson Cardoso. O Robson é amigão nosso. Um abraço. E vou na Sesc Locaniza, ou seja, vaquejada. Fala que queremos ele como prefeito. O rapaz mandou aqui para você aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, André. Zona Azul é necessário? É uma fonte de renda ao município? Nós não já estamos pagando muitos impostos em Governador Valadares? Não. Pode resumir acerca Zona Azul? Rapidinho. Zona Azul, ela é necessária numa cidade do tamanho de Valadares, mas ela não pode ser fonte arrecadadora, de maneira nenhuma. Ela tem que ser para a gente melhorar o nosso trânsito. Esse dinheiro arrecadado tem que ser para o nosso trânsito, para instruir o nosso povo, inclusive fazer, vamos falar assim, instruir via TV mesmo, via rádio, como se deve trabalhar dentro da cidade com relação ao trânsito, né? A gente vai em cidades que um pedestre pisou na faixa de pedestre, a brecada é automática quase, né? Quer dizer, teve um trabalho por trás daquilo ali. Hoje Valadares está começando isso aí, as pessoas começaram a respeitar, que inclusive poderíamos tirar muitos sinais do centro da cidade, né, Hércules? Que tem em excesso, no meu modo de ver, mas hoje não se pode tirar porque não tem educação no trânsito. Esse dinheiro tem que ser revertido para isso, para viabilizar o nosso trânsito, né? E não como fonte arrecadadora. Eu fiquei até assustado, me falaram esses dias que o município pode arrecadar na Zona Azul em torno de 9 milhões de reais, é um valor muito alto, e aí se o município começar a contar com isso como dentro do orçamento dele, nós vamos parar onde, né? Situação quanto lamentável. As pessoas têm que entender, não pode hoje no centro da cidade um carro parar e ficar lá, que não vai fazer nada no centro. Mas também os guardiões não podem ficar multando, só para multar. Não pode. Seu único objetivo... Não. Tem que instruir. Você vê que às vezes os guardas estão ali, tem um problema na esquina nessas escolas, no horário de pico, eles estão lá vindo, estão preocupados em multar quem está no Zona Azul do que organizar o trânsito. Tá tudo errado isso aí, né? Hércules, por favor, pergunta para ele o que ele vai fazer para o governador Valadares ter cultura, para que nos feriados tantas pessoas não precisem viajar, que nossa cidade tenha mais lugares para trazer turistas, para melhorar até mesmo o nosso comércio. Pergunta da Sandra. Não só cultura, mas também esporte e lazer, né? Está incluído cultura, que também é lazer, mas Valadares o esporte acabou, nós não temos campeonato. É turismo, o esporte ele é turismo e traz. Nós temos um belo rio aqui, Valadares, aliás, não prestigia o Rio Doce como ele deve ser prestigiado. O Rio Doce hoje, gente, tem peixe, eu acho que esses pescadores aí que vão no Mato Grosso, vão no São Francisco, eles podem agora convidar os amigos de lá para virem para cá ou de outras cidades, porque nós temos um belo rio aqui, e se Valadares proteger esse rio e com as leis ambientais que hoje
existem no país, né, no estado e no município também, nós temos um belo rio, nós temos como fazer turismo, inclusive de pesca, que é uma ousadia, não é não. Você vê que a própria Pico de Bituruna, Hércules, que é uma referência nacional, mundial, ele não é trabalhado. É verdade. Um acesso muito limitado por um lado só, deixou a outra estrada acabar, né? E a cultura, isso é fundamental. No Teatro Atiaia, a gente sabe de uma parceria que foi proposta aí e a prefeitura não aceitou, aí eu não vou entrar em detalhes, nem falar o nome, de reformar completamente o Teatro Atiaia e colocar o nome da empresa lá, né, em troca disso, e não foi aceito, né? Então, eu acho que tem que fazer parceria público-privada para viabilizar. Se a prefeitura tem condições, ela mesma tem que fazer, mas se não tem, tem que abrir mão de algumas coisas e trabalhar isso aí. Nós precisamos de incrementar cultura, esporte, lazer e muito na nossa cidade. André, quais serão as suas prioridades, caso ou na última eleição, se você tivesse sido eleito, também numa pré-candidatura, as suas prioridades, quais serão as suas prioridades, governador Valadares? Mande um abraço para o senhor Divino. Senhor Divino, um abraço, viu? Um abraço bem especial. Antes de eu responder isso aqui, política, vamos falar um pouquinho aqui da política aqui. Tem alguma pessoa que já pode ser aí, que já é cotado para uma pré-candidatura? A gente pode falar que é dentro da legalidade, falar que o André é pré-candidato, como o Mourão, como alguém do PT, como alguém de outros grupos aí. O PDT já vem olhando, já arquitetando tudo isso, um vice para que seja vice na chapa do PDT, ser filiado ao PDT. Algum nome já cotado, algumas reuniões já acontecendo? Como é que estão os bastidores? Tem acontecido, a gente tem conversado muito. Eu queria deixar bem claro, Ecos, que a política, muita gente, o grupo do André, não. É um grupo que o André está aí na frente, né? Eu fui candidato, posso ser novamente, posso não ser. Eu perguntei o Chiquinho aqui, se o Chiquinho aceitava ser seu vice. Ele não, rapaz, eu sou do PSDB, rapaz, fala pra se o PSDB mandar você ser vice do André. Seria muito bem-vindo, não tem problema não. Então a gente tem conversado, inclusive com o PSDB, com muitos partidos, não tem nome... assim, nada definido ainda, né? Mas muito diálogo. Né? A pretensão é formar um grupo que não pense individualmente, pense na cidade, pense num plano de governo, que aliás o PDT já está pensando nisso, a gente tem trabalhado em cima disso. Né? Eu queria mandar um abraço para o Paulinho Costa, que é o presidente do PDT, que vem fazendo um trabalho bacana, respeitando a nossa posição lá dentro e a gente também respeitando a posição dele como uma personalidade política de Valadares, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho, conversando, dialogando muito e claro que nós vamos pensar isso no momento oportuno e não somente para ganhar a eleição, mas um vice para somar, para realmente ajudar a governar Valadares. Tem potencial, né? Então a gente precisa, às vezes o vice ele é tão discriminado, e às vezes não, o vice não vota no vice, não, mas o vice ele é importante, ele pode ajudar muito, ele pode contribuir muito, não somente na eleição, mas na administração também, né? André, diante dos Alibabás e os 40 ladrões, porque alguns ladrões foram presos da política no nosso Brasil, envolvidos com corrupção, desvio de verba, e são ladrões porque estão em penitenciárias cumprindo pena. O juiz bateu o martelo. Como você avalia o governo da presidenta Dilma Rousseff esses 6 anos e alguns meses? Olha, tem algumas coisas que foram de grande relevância para o povo, que a gente tem que bater palma mesmo. Claro, mas... eu sou uma pessoa seguinte, eu gosto muito de criticar o que está errado, mas também de parabenizar o que foi certo. Teve um grande avanço social. Eu acredito que esse avanço ele também se deu devido à estabilidade do Plano Real. O PT tem dificuldade em reconhecer isso, é uma pena. Né? Eu acho que seria grandioso da parte deles se reconhecesse isso, porque eles pegaram justamente uma estabilidade ali depois do Fernando Henrique e que deu oportunidade ao PT de desenvolver essas ações sociais aí. Então nós temos que reconhecer que teve uma distribuição de renda. O que nos preocupa, Hércules, é da maneira que foi feita, desordenada, descoordenada, vamos falar assim, de uma maneira sem planejamento, alguém vai pagar essa conta. Então, eu não critico as ações do PT de maneira nenhuma. Eu só critico da maneira que foi feito,
a gente sabe que muitos recebem ainda benefícios que não deveriam receber. Você vê que os bolsas famílias que temos aí, ele só aumenta. Ora, se você tem uma ação social, você tem que festejar todo ano a diminuição da população, a saída do pessoal do bolsão de pobreza, né? Não, eles ficam mostrando os números que só crescem. Então só está piorando, né? Então não é por aí. Então precisa de ganho social, precisa quem não tem casa receber moradia, claro que precisa. Agora, dentro de um planejamento aonde depois não vai acontecer o que está acontecendo agora. Ninguém sabe o que o Brasil pode passar nesses próximos anos, porque alguém tem que pagar essa conta. E quem vai pagar a conta é o país. Quem que é o país? É a população mesmo que está aí, né? Então não adianta você fazer alguma coisa para ganhar uma eleição e depois, para conseguir pagar a conta, tem que tirar da população mesmo. E aí? Hoje eu vejo o seguinte, e vou voltar na questão do êxodo aí, da nossa população para os Estados Unidos. Antigamente você só ouvia falar, as pessoas que iam para os Estados Unidos, aquelas pessoas que tinham a necessidade básica de sobrevivência, que era de cuidar mesmo ali da sua família, da escola. Vendia a casa, financiava a ida. Aquela pessoa que não tinha jeito mesmo, aí ele ia até devendo, né? A maioria aqui para os Estados Unidos. Hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa, e isso eu relato com maior tristeza, da classe média, está vendendo tudo em Valadares e vai embora para os Estados Unidos. Não aguenta mais. Entendeu? Porque ele está enxergando, ele não está vendo perspectiva, ele não está enxergando o negócio dele desenvolver. Não tem, ele já está. Olha, então o que aconteceu no país nos últimos anos? Lógico que nós temos que proteger os mais necessitados, isso é lógico, mas não pode ser em detrimento daquele empresário, está lutando ali na classe média, ou mesmo aquele grande empresário que gera emprego. Então, o que aconteceu? O grande é grande, ele é muito rico, ele não é nada, a crise não atinge, beleza. A classe pobre do país, melhorou um pouco, beleza, a gente bate palma para isso, é isso mesmo. E a classe média, né, que é a que fica lutando aí para viver bem, viver com dignidade, aonde todos aqueles ali querem estar inseridos na classe média, a classe média ficou perdida. Ficou perdida, abandonada, ao ponto de eu ver hoje um empresário vendendo as coisas aqui, está vendendo já vendeu, aliás, para ir embora. Então, peraí, tem alguma coisa errada, É um cara que tem um patrimônio, que tem uma empresa, está vendendo tudo e vai embora, porque está desiludido, não enxerga desenvolvimento. Então, isso é muito triste, né? André, vamos falar um pouquinho agora da sua participação, o período que você esteve aí à frente da Secretaria, como que é, David? Da Agricultura. Da Agricultura no estado de Minas Gerais. Como foi? É uma pasta muito importante. Eu me senti muito confortável porque é o tema que a gente trabalha nele, né? E logo depois da política da nossa campanha de 2012, eu fui convidado pelo então governador Anastasia para participar como subsecretário na mesma secretaria, subsecretário do agronegócio. E nós aceitamos, na época fui ao encontro do governador, inclusive na companhia do deputado Mourão, né? E tivemos lá com o governador Anastasia, aceitamos o convite porque era uma pasta que a gente poderia contribuir e fiquei 12 meses como subsecretário. E depois, na época da política, aí já trocamos o governador, né? Foi o Alberto Pinto Coelho. Eu fui convidado a continuar na secretaria, mas aí sim como secretário, foi um trabalho já do PDT, o PDT sempre na base do governo, tinha uma secretaria e tal, foi um trabalho, e com apoio de muitos, é claro, aí a gente pode citar novamente o próprio deputado Mourão, que também auxiliou nessa ida para a secretaria como secretário realmente, mas um trabalho muito grande do deputado Mário Eringe, o presidente estadual do PDT, aonde nós tivemos a oportunidade, assim, muita satisfação de assumir uma secretaria de Estado, que na época eram 17 secretarias, agora o atual governo está mudando para 21 secretarias, quer dizer, um valadarense participando dos 17 executivos mais importantes em termos de poder público, né? Isso é muito importante, muito gratificante para a gente.
eu pude contribuir muito, os problemas do dia a dia da secretaria a gente já conhecia muito, inclusive demandava muitos daqueles problemas para a secretaria. Então, fizemos um trabalho de manutenção do que vinha sendo feito, mas incrementando também muitos outros projetos que tem, que a Secretaria da Agricultura é uma pasta muito importante. Você sabe que a agricultura, tanto para o país, mas também para o Estado, ela é de muita importância. E para mim também foi um aprendizado no Executivo, né? A gente que vem da iniciativa privada, você às vezes tem uma ansiedade ali de estar promovendo alguma coisa mais rápido, então você tem que se moldar, né, com os orçamentos, com todo aquele esquema todo do governo, que não adianta você querer atropelar aquilo, né? Então foi muito importante e eu conheci o estado de Minas todo e aí nos dá uma noção muito bacana e um poder de comparar Valadares com outras cidades, e isso foi muito importante. E eu não vou relatar aqui agora, mas nós fizemos até um portfólio de ações que depois a gente vai te encaminhar, onde tivemos várias ações e dentro desses 9 meses como secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é o nome completo ali, e que realmente foi muito importante para a minha pessoa, mas também para Valadares e região. Ô, Milhouse, pede o Júlio Avelar para entrar para cá para mim, que eu quero bater um papo com o Júlio Avelar também. Meu amigo Júlio Avelar tem há mais de 40 anos na televisão em Governador Valadares, está aqui com a gente, vou bater um papo com ele daqui a pouquinho. Manda entrar para cá, fazendo favor, o lugar dele é aqui, pertinho de mim aqui, ó. Ô André, se passar na convenção direitinho, PDT, entender que você que é o candidato do grupo em prol de Governador Valadares, você se coloca o seu nome à disposição no ano de 2016 para ser um pré-candidato, que a gente sabe ainda. Meu nome está à disposição do PDT, a gente tem feito um trabalho, como eu falei antes, de bastante diálogo, né? E fazendo um trabalho de agregar, né? De unir, porque em 2012 nós vimos que sozinho... Política é grupo, eu vejo que você está tendo um bom relacionamento agora com vários outros políticos. Né? A gente precisa de grupo e pensar em Valadares, ou pensar Valadares de uma maneira diferente, espaço para outras pessoas também crescerem na política, isso é fundamental, viu, Hércules? Ninguém consegue, Valadares, aliás, é isso que eu acho que ficou parado no tempo, uma política um pouco individual, um pouco espaço para outros. Você vê que Valadares, em comparação com Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, o próprio sul de Minas, Juiz de Fora, nós temos pouco deputado, tanto estadual como federal. Precisamos de aumentar esse número aí de deputados, e isso só com grupo. Você tem que ter grupo, né? Então, esse é o pensamento. Jamais uma política individualista, pensando no André ou no Hércules, não pode ser assim. Nós precisamos de ter vários atores para Valadares realmente estar pleiteando. A política, muita gente não gosta nem de ouvir falar em política, você sabe disso. Eu não gosto nem de ouvir falar, só tem ladrão. Não adianta, nós temos que ter consciência que o desenvolvimento vai ou virá para uma região através da política, da boa política, né? Então nós temos que ter consciência disso. A boa política, ela existe para isso, né? Para levar o desenvolvimento para as regiões, né? Tanto que nós temos a divisão do país e do Estado, né, dividido geopoliticamente. Você não precisava de prefeitura, precisava de... Né, para quê? Né, para administrar. Então, tudo passa pela política. Então, nós precisamos, agora, temos que correr do que você comentou antes aí, né, da corrupção, de tudo que, infelizmente, está aí no país, mas realmente fazer a boa política, né? Olha, conversando aqui, eu vou mandar um abraço especial para o Rio do Hospital, para o Wallace da Casa Gomes com a gente, para o Tony Diniz, para o Tanner Diniz, para toda essa equipe aqui. Agradecer ao meu amigo David, que está aqui, ao pessoal da Brazuca, que fica ali na rua Peçanha, na Galeria Wilson Vaz. Um abraço bem especial para vocês. Daqui a pouquinho tem tráfego no bairro Santa Helena, tem muita coisa. Eu quero aqui agora, eu sei do tempo dele, eu falei que ia ser só 20, 30 minutinhos, e já tem 50 minutos que eu estou aqui com o André Merlo, ele que teve 30 e quantos mil votos, André? 37 mil. 37 mil votos na última eleição municipal em Governador Valadares. Ele coloca o nome dele à disposição do PDT, ele que é um pré-candidato a prefeito nas próximas eleições em Governador Valadares.
Ele que é um camarada, gente fina, gente boa. André, considerações finais, fica à vontade para mandar abraço especial para quem você quiser. Se eu não te perguntei alguma coisa, às vezes queria responder alguma coisa, um ponto queria tocar, às vezes o meu tempo não foi permitido aqui, pode ficar à vontade para mandar abraço, para fazer o que você quiser. Eu não tenho essa desenvoltura sua aí de mandar tanto abraço, mas eu queria até mandar um abraço para todos esses aí que você mandou, todo mundo conhecido, né? Mas eu queria falar para os telespectadores aí do Veracidade, né? Que nome bacana, nome da verdade, né? A gente precisa de... E é o mundo inteiro que está te vendo agora, hein? É, isso aí. Dizer que a gente está aqui, tá querendo melhorar Valadares, né, Hércules? Dialogar. A gente fez um trabalho também na União Ruralista, acabou que nós não falamos. Esse ano é o meu último ano, é a exposição agora, a 46ª, que vem agora de 9 a 19 de julho, é a nossa última participação como presidente. Desde 2010 nós estamos lá. Além da mudança estrutural que nós falamos aqui a respeito da prefeitura, também fizemos lá uma mudança de filosofia de trabalho, né? Integrando aquele pequeno produtor, trazendo o pequeno para grande. Hoje não pode existir o grande, o pecuarista grande, longe da agricultura familiar, não, eles se completam, né? Então, um trabalha com mais genética, outro com menos, isso precisa ter uma transfusão aí de genética, vamos falar assim, e isso a gente vem conseguindo fazer, prestigiando esse pequeno produtor, já que o grande, ele sempre anda com as suas próprias pernas e é sempre bem prestigiado e tem muita informação. Então, a gente procurou levar a esse pequeno produtor muita informação e ele precisa de muita informação porque a tecnologia está aí, as mudanças tecnológicas estão aí e ele às vezes não conhece e pode mudar a realidade dele. Então, isso é que eu imagino também, numa cidade como Valadares, você pode fazer muita coisa mudando a maneira de trabalhar, observando detalhes, né? E realmente eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente pensa aqui no seu programa, te dar os parabéns. Obrigado. E dizer que você também precisa estar na política, que você é uma pessoa muito especial, desde da sua família toda envolvida aí na política, então é muito importante pessoas do bem estarem na política, né? André, então, eu pergunto para todos aqui, eu perguntei para o Cezinho Alvarenga, para o Adalto Carteiro, para o Eduardo Lage, para o Pedro Dautilar e para todos os outros vereadores que já estiveram aqui já, para não falar que eu não perguntei para o André Merlo, nota para presidente da República de 1 a 10, Dilma Rousseff, para o Fernando Pimentel e para a prefeita Elisa Costa. Pode começar do jeito que você quiser, nota de 1 a 10. Rapaz, eu sou suspeito, hein? Eu suspeito, mas eu vou... Vamos lá na Dilma Rousseff, de 1 a 10. Para mim é nota 2. Nota 2, André Merlo para presidente da República, Dilma Rousseff. Para o senhor governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Olha, eu vou dar... período, né? É um período curto, né? Vamos dar uma nota 4 aí, mas também abaixo da média, porque a sensação que a gente tem é que ele assumiu um estado sem plano de governo. É muito triste isso, né? Ele está baseando os seus discursos aí só criticando o governo anterior e a gente vê que não tem plano e nem quadro. Tanto que ele não conseguiu mudar nem os quadros adversários lá dentro do governo, ele não conseguiu mudar totalmente ainda. Então ele não estava prevenido para ganhar o governo de Minas, governou bem Belo Horizonte. Então eu espero que ele faça alguma coisa por Minas, que esse estado sensacional. Nota 4. Agora, olhando aqui no Hércules Dias, André Merlo vai dar uma nota para a prefeita de Governador Valadares, que há 6 anos e 4 meses aproximadamente está aí, à frente da prefeitura. Nota do André Merlo, coloca aquele fundo pesado aí, para a prefeita Elisa Costa, do PT. Eu queria primeiro, Hércules, antes da nota aí, dizer que a gente não tem nada contra as pessoas, muito pelo contrário, eu até acho a prefeita Elisa Costa uma pessoa bacana, né? Não tem nada contra ela, é minha companheira, inclusive, de academia, viu? A gente faz academia junto, então tenho o maior respeito pela pessoa, mas, felizmente, a gente não pode dizer isso da administração, né? Que ela é a grande capitã de um time, né? E a gente vê um time que não funciona em Valadares. Então eu vou dar uma nota entre o Fernando Pimentel e a Dilma, vou dar nota 3. Nota 3, André Merlo para a prefeita Mas Elisa Costa. respeitando muito a prefeita, em Governador Valadares. A pessoa da Elisa Costa, tá? Respeitando, pelo respeito que ele tem a pessoa da Elisa Costa, nota 3.
Hoje eu recebi aqui ele que teve mais de 37 mil votos em Governador Valadares, ele que esteve à frente de uma secretaria no estado de Minas Gerais, ele que é pré-candidato pelo PDT em Governador Valadares, ele que é presidente da União Ruralista, que vem aí, a 46ª União Expoagro em Governador. Foi a vaquejada, eu ia falar da vaquejada. Vai vir aí essa Expoagro que vem sensacional. André Merlo, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Meu amigo David, obrigado, David, por ter vindo aqui também. Obrigado, Tânia Diniz, a todos que estão aqui, meu amigo Rafael Bahia. E eu vou apertar ele, hein? Ele tá ali. Filma aquele moço lá que eu vou apertar ele lá agora, ali que tá ali, ó. Um abraço Rafael, pro Júlio Avelar também. WhatsApp aí, ó. Olha lá, filma ele aí. Eu vou apertar esse homem aí agora, Júlio Avelar, tem mais 40 anos. Ele já foi vereador, olha lá você na televisão, ele já foi vereador, presidente da Câmara Municipal em Governador Valadares. Ele que é jornalista, tem um programa líder de audiência. Eu vou apertar esse moço aqui agora, vai bater em mim aqui agora, hein? Daqui a pouquinho, muito obrigado, André Merlo. Eu vou para um break cultural ao lado do André Merlo, que está aqui presente, do meu amigo David. E logo na sequência eu já volto com notícia, tráfico de droga pesado e entrevistando também Júlio Avelar.